Minha gente, nós estamos às vésperas do segundo turno dessas eleições. Eu tenho lido e ouvido muita coisa. Alguns que defendem um lado, outros que defendem o outro lado. Tem aqueles também que não se posicionam de nenhum lado, são os famosos isentões. Dizem que não vão nem votar nesse segundo turno, ou se votar, vão anular o voto, ou votar em branco. E tem aqueles mais espirituais que dizem assim: eu não quero me sujar, eu não quero me misturar com coisas de política, porque afinal Deus está no controle de tudo. Independente de quem ganhar, Deus está no controle. Deus está no controle do Brasil, não devemos nos preocupar, pois Deus está no controle dessas eleições. Não é para a gente nem ficar falando de política, porque independente de quem ganhar, isso é profético, Deus está no controle. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É assim que você pensa? O fato de Deus estar no controle não significa que devemos ficar de braços cruzados. O fato de Deus estar no controle não nos dá o direito de deixar que um governo comprovadamente corrupto, que dilapidou os cofres públicos do nosso país, que roubou todos os brasileiros, que foi condenado em 3 instâncias e depois descondenado por um juiz de forma monocrática, com uma canetada por conta do CEP. Daí, porque Deus está no controle, você vai lá e vota num cidadão que é favorável à legalização do aborto, por exemplo. Liberação das drogas, ideologia de gênero, onde a criança é ensinada a escolher se quer ser menino ou menina, independente do sexo, que é contra a família tradicional, que é a favor das invasões de terra, que é a favor do professor em sala de aula fazer doutrinação política, lavagem cerebral esquerdista para os nossos filhos, pregar o comunismo, o socialismo, que diz que vai regulamentar o controle e a censura das redes sociais. Isso quer dizer que o Estado vai controlar o que você pode falar, escrever, ouvir, assistir, como atualmente acontece em países como a China, Cuba, Venezuela, Nicarágua. É isso que você quer para o Brasil? Censura da liberdade de expressão? Correr o risco de ser preso por conta de sua opinião? Então, minha gente, o que está em jogo é o futuro do Brasil. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Você que pensa em não votar ou votar nulo, faz isso não. Se posicione, tenha lado para você poder cobrar depois. Se você não gosta do atual governo, eu até entendo, porque ele não é perfeito. Tem um jeito que pode muitas vezes não agradar. Fala palavrão, fica nervoso. Mas o que está em jogo é o nosso futuro. Se o outro lado ganhar essas eleições, seremos um país miserável, como está sendo a Venezuela, que até pouco tempo era um dos países mais ricos da América do Sul. Aliás, o 4º mais rico do mundo. E a esquerda acabou com tudo. O populismo jogou tudo pelos ares. Essa esquerda. Eles detonam valores cristãos, eles apoiam ditaduras, desviam o nosso dinheiro, o seu dinheiro, dos impostos para países como Cuba, Venezuela, Moçambique, Nicarágua, o nosso dinheiro. É ilusão o que estão dizendo aí de que o pobre vai voltar a comer picanha. Santa ingenuidade. Eles vão dar migalhas para você comer. Vamos comer o pão que o diabo amassou se essa esquerda voltar ao poder? Daí você chega para mim e diz assim: se acalma, porque Deus está no controle. E você acha que eu não sei disso? É claro que Deus sempre vai estar no controle. Mas Deus respeita as nossas escolhas. E eu também sei que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher os que nos governam. Você se lembra quando o povo de Israel pediu um rei para governá-los? A Bíblia conta essa história.
O governo era teocrático, época dos juízes, e Deus era o governante do povo de Israel. Daí o povo, vendo que as outras nações tinham um rei e eles não tinham um rei. Eles então pediram ao profeta Samuel: nós queremos um rei. Pediram a Deus, né? Nós queremos um rei que nos governe. E Deus permitiu que eles escolhessem o seu rei. E eles escolheram Saul. E ao fim do seu reinado, esse rei, o rei Saul, trouxe todo tipo de decadência, de miséria, prostituição religiosa, pobreza, declínio geral da nação. Quem elegeu Saul como rei de Israel? Foi Deus ou o povo? Deus estava no controle? Sim ou não? Pois é, Deus estava no controle quando eles estavam padecendo os horrores de suas escolhas. Deus sempre esteve no controle de tudo, mas ele não vai, no dia 30 de outubro, no segundo turno, votar em seu lugar. Você é quem precisa ir lá e votar, e escolher bem. Deus não vai fazer aquilo que é de sua responsabilidade, de que é nossa responsabilidade. Mas votar em quem? Eis a questão. Eu não gosto dos dois candidatos, você poderá dizer. Vote naquele candidato que mais se afina com aquilo que você acredita, com a sua crença, com a sua fé, com seus valores. Nós somos cristãos. Vote naquele que é contra a legalização das drogas, que é contra as regalias e benefícios que são dados aos presidiários no Brasil, que é contra a forma como era usada a Lei Rouanet, que é contra o roubo de celular para que o assaltante tome uma cervejinha, que é contra a invasão de terras pelo MST, que seja a favor da pátria, da família, dos bons costumes, da liberdade de expressão, como estou fazendo agora. Isso é liberdade de expressão. Deus está no controle. Mas eu pergunto, Deus está no controle do povo lá na Venezuela? E por que é que o povo lá está passando fome, comendo carne de cachorro, gato? Famílias inteiras estão desesperadas, fugindo para outros países. Deus está no controle dos cubanos, do povo cubano? Por que eles não podem ter acesso livre às redes sociais, ter liberdade de ir e vir? Deus está no controle do povo na Argentina, na Nicarágua, na China, na Coreia do Norte? Sim, Deus está, mas ele sempre vai respeitar as suas escolhas. Em países em que votaram a favor de regimes comunistas, socialistas, muitos desses que votaram já estão mortos, já morreram. Mas o resultado de suas escolhas lá atrás reflete nos filhos e netos hoje. Significa que se você votar mal agora no dia 30, escolher mal ou não votar, ser isentão, a sua escolha vai respingar nos seus filhos, nos seus netos, lá na frente. Talvez você nem esteja mais aqui para contar essa história. Talvez já tenha até morrido. Mas o resultado da sua escolha agora vai ter desdobramentos lá na frente. Você já pensou sobre isso? E por último, eu não estou aqui ignorando o contexto profético em que o mundo está vivendo. Eu sei, o mundo caminha para o seu fim. Jesus precisa voltar e voltar logo. É o que todos mais queremos. Sair desse mundo mau, desse mundo de pecado e ir para o céu. Viver eternamente com salvos, longe dessas picuinhas terrenas. Mas escuta uma coisa. Enquanto estivermos por aqui, vamos fazer a nossa parte. Vamos exercer a nossa cidadania com os pés na terra e olhos no céu. É assim que devemos caminhar. Vamos promover um ambiente em que o evangelho seja mais propício, mais facilmente pregado. Você sabe o que é que está faltando para Jesus voltar? Está lá em Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Só falta isso. O evangelho da salvação ser conhecido por todo o planeta. Aí tem os apocalípticos de plantão que dizem assim: vamos votar logo no pior, para que o mundo acabe logo e Jesus venha. Não é o quanto pior, melhor. Nós sabemos que as coisas tendem a piorar, mas o nosso dever de cristão e cidadão é promover um ambiente em que o evangelho seja pregado e assim alcance o maior número de pessoas.
Deus está no controle, meus amigos. Mas sejamos inteligentes em nossas escolhas. Ele não vai escolher por nós aquilo que podemos e sabemos fazer. Olha, eu espero ter sido coerente na minha fala, na minha reflexão. Pense nisso. Deus o abençoe.